Fim da guerra, voltou o Mundial. A edição de 1950 anunciava-se como a maior de todas, porque tinha as duas nações campeãs até então. Meses depois da tragédia de Superga, o desastre aéreo que dizimou a equipa do Torino no regresso a casa depois de um jogo com o Benfica, em Lisboa, a Itália, vencedora em 1934 e 1938, optou por fazer a viagem de barco, mas apresentou-se no Brasil para defender o seu título. Lá estava igualmente a Inglaterra, a inventora do jogo, que tinha finalmente voltado à FIFA e se estreou, como já vimos ontem. E lá estava o Uruguai, o campeão de 1930, que faltara às edições de 34 e 38, pelo que se dizia ainda campeão invicto. A juntar a tudo isso, havia a euforia brasileira. Os brasileiros não tinham engolido a derrota da seleção de Leónidas, o Diamante Negro, na meia-final de 1938 e entraram em campo com a noção de que a Copa organizada em casa ia ser um passeio. Não estava a Argentina, que se desagregara na sequência da greve dos jogadores de 1948 e da deserção dos melhores para o estrangeiro. E os brasileiros tinham vencido a Copa América de 49, acumulando goleadas. Ora, vejam só, 9-1 ao Equador, 10-1 à Bolívia, 7-0 ao Paraguai e 5-1 ao Uruguai. A primeira nota dada ao Brasil, no entanto, foi amplamente negativa. A grande preocupação dos organizadores era manterem as contas no positivo, razão pela qual convenceram a FIFA a adotar os grupos em vez da eliminação direta. Haveria assim mais jogos e, portanto, mais receita. Só que muitos desses jogos viram a luz do dia com obras ainda a decorrer e o betão ainda fresco. E isso acabou por ter a sua influência. Antes do desafio decisivo do Grupo 1, no qual o Brasil precisava de bater a Jugoslávia para aceder ao grupo final, o avançado Rajko Mitic bateu com a cabeça numa viga inacabada do Maracanã e ficou a sangrar abundantemente. Mitic, que veio a dar nome ao maior estádio de Belgrado, popularmente conhecido como Maracanã, só entrou em campo aos 20 minutos de jogo, com a sua equipa já a perder por 1-0. A primeira fase, destinada a apurar os 4 países que iam decidir a posse do troféu numa pool final, este foi o único Mundial que não teve final, trouxe algumas surpresas. Já vos falei ontem da eliminação de uma Inglaterra demasiado convencida da sua superioridade, que sucumbiu no grupo que apurou a Espanha. Além de espanhóis e brasileiros, apuraram-se os uruguaios, que só precisaram de golear a Bolívia por 8-0, e os suecos, que afastaram a Itália, campeã do mundo. Nenhuma das seleções estava no seu máximo. Os italianos tinham perdido a base da seleção no desastre de Superga e começavam uma reconstrução que só veria resultados muitos anos depois, noutra geração. E os suecos, campeões olímpicos de 1948, foram vítimas de uma opção da sua própria federação. Esta escolheu ir para o Mundial sem os 6 jogadores que se tinham, entretanto, profissionalizado. Entre eles, os milanistas Gren, Nordahl e Lidl. Espanhóis e suecos, no entanto, não foram capazes de travar a supremacia sul-americana, pelo que o encontro entre Brasil e Uruguai, da última jornada, acabou por funcionar como se de uma final se tratasse. Quem ganhasse, levava a taça. O empate servia aos brasileiros, pois os uruguaios tinham empatado com os espanhóis. Estava o jogo lançado em clima de euforia. Nessa manhã de 16 de julho, o prefeito do Rio de Janeiro dirigiu-se aos jogadores da casa como futuros campeões do mundo. A CBD mandou fazer 22 réplicas da taça para entregar aos convocados no final. Só que aí entrou a classe de Obdúlio Varela. O capitão uruguaio era um fino psicólogo e os seus mind games marcaram esta final. A caminho do relvado, por exemplo, disse amigas. Olha bem a cara de parvo do guarda-redes deles. Não me digas que não lhes fazes pelo menos 2 golos. No momento em que Friaça marcou o golo brasileiro, a abrir a segunda parte, agarrou na bola e desatou a correr atrás do árbitro. Não protestou, só simulou que o fazia para acalmar os ânimos dos 200 mil brasileiros que enchiam o Maracanã e que naqueles segundos ficaram à espera de ver o que sucedia. Schiaffino e Guidia viraram o jogo com 2 golos e os uruguaios acabaram por levar a taça, numa tarde que ficou para sempre conhecida como Maracanazo. Houve suicídios e ataques cardíacos no Brasil. Um baby boom 9 meses depois no Uruguai. Barbosa, o guarda-redes do Brasil, tornou-se o homem mais odiado do país. Em 1993, quando tentou visitar o estádio da seleção brasileira, foi proibido pela Confederação Brasileira de Futebol porque dava azar. Obdúlio Varela, o capitão uruguaio, levantou bem alto a taça Jules Rimet, que sobrevivera aos horrores da Segunda Grande Guerra, escondida numa caixa de sapatos debaixo da cama de Ottorino Barazzi, um italiano que era vice-presidente da FIFA.
Enganou o árbitro, dando-lhe outra bola que não a utilizada no jogo, que guardou para ele. E enganou os brasileiros, porque passou toda essa noite até à alvorada a beber com eles, indo de bar em bar, como se assim quisesse afogar as mágoas.